Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do nosso Fluminense. Eu sou o Quintela, seja bem-vindo aí. Você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que dá voz à torcida do Fluminense, né? Nós não queremos ser a sua voz, nós queremos dar a voz a vocês e por isso nós estamos aqui. E hoje, nosso Giro Resenha com bastante informação, uma informação muito interessante também de um ex-ídolo do Fluminense, né? O nosso ex-capitão e ex-ídolo não, né? Ídolo do Fluminense, mas ex-jogador, o Edinho, cara. O Edinho ontem deu uma entrevista sensacional para a galera da Cheflu, né? Que fez uma entrevista com ele. Inclusive, meus parabéns aqui para a galera da Cheflu, meu amigo Sérgio, meu amigo Léo Baê. Pô, foi incrível, incrível mesmo a entrevista do Edinho. Foi a melhor que eu vi até hoje lá na Cheflu. O link está aqui na nossa descrição para vocês que quiserem ver na íntegra essa entrevista. Está no ar o seu Giro Resenha, já vou chegar aqui pedindo aquele pedido básico para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que isso faz toda a diferença para o trabalho do Resenha. Fazendo isso, você diz para o YouTube que esse conteúdo aqui é legal. Então vamos dar essa moral para o canal, beleza? Então vamos lá para o nosso Giro de Notícias do Fluminense. Tem Mário falando, tem desabafo também do Richarlison, que passou por um momento difícil. Tem o Felipe Melo dando um carrinho na canela aqui. Vamos lá, vamos falar sobre isso daí. Roda aí, produção, no ar, seu Giro Resenha. Sem mais delongas, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Flusão. E a gente vai falar aqui, galera, começar a falar aqui, sem ficar enrolação, negócio de enrolação não é muito a minha. Falando sobre Richarlison, cara, ele deu uma entrevista emocionante para a ESPN, né? O Netflix está aqui reproduzindo parte da entrevista dele aqui para a ESPN, né? Uma entrevista pesada, né? Para quem entende do assunto ou tem sensibilidade com o assunto ou sofre do assunto. Ele botou entre aspas aqui, ó, estava em depressão, querendo desistir. Isso ele está falando em 2022, cara. É isso mesmo, no ano da Copa do Mundo. Aí, na matéria, diz o seguinte: o atacante Richarlison sofreu muitas críticas após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, o que o abalou bastante. O atleta precisou de acompanhamento psicológico por um bom tempo até voltar ao seu normal. Em entrevista à ESPN, o jogador comentou mais sobre o assunto, dessa vez em tom de desabafo, chegando a chorar no meio de suas respostas, né? E aí tem aqui uma frase do Richarlison que diz o seguinte: depois da Copa do Mundo, eu ia treinar e já queria voltar para casa, para o meu quarto. Eu não sei o que estava dando na minha cabeça. Eu cheguei a falar ao meu pai que eu ia desistir do futebol. Dá até tristeza de falar disso. Só eu sei que passei depois da Copa. E ainda descobriram coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveram comigo por mais de 7 anos. É loucura. E chegar para o meu pai, que foi quem correu atrás dos meus sonhos, e falar para ele que eu queria desistir, é coisa de louco. Que tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, estava no auge, disse ele, que completou aqui ainda falando sobre a importância de você ter um psicólogo, né, que é um profissional que faz toda a diferença na vida das pessoas, segundo o próprio Richarlison falou. Então, vocês veem o tamanho do desespero do Richarlison. O cara tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, né, jogador, joga na Premier League, num dos grandes clubes da Premier League, e pensava em desistir do futebol. É uma doença terrível, uma depressão, galera, é uma doença que não pode brincar, que a gente tem que levar muito a sério, né? Se você está passando por esse problema, leve a sério, não brinque com isso, procure um especialista, trate-se, porque é algo muito complicado. Se um cara com tudo que ele tem passa por isso ou passou por isso, você imagina a gente que com todas as dificuldades da vida que a gente tem, mais essa. Então, fica de alerta a todas as pessoas que sofrem de depressão. Eu tenho transtorno de ansiedade, sei dos males das doenças psíquicas, quanto isso daí destrói a nossa vida. Então, fico alerta a todos aí e desejo ao Richarlison aí a pronta recuperação, que Deus ilumine, né, a sua vida, né, que consiga aí, fazer a diferença, né, na vida do Richarlison, né? Fica aí meus votos sinceros aí para o Richarlison. Mário Bittencourt ontem deu entrevista ao UOL, rapaz. Deu uma meia coletiva para o UOL. O UOL tá com moral com o Mário, hein? O UOL tá com uma moral tremenda com o Mário Bittencourt, né? E o Mário falou de 2 assuntos muito importantes. Um foi a demissão do Diniz em 2019. Vou colocar aqui
O Netflix também está repercutindo aqui. O Mário lembra da demissão de Diniz em 2019. Meu maior arrependimento. E ele fala que ele deu uma palestra ontem, na verdade, foi uma palestra, né? Para o Foot Summit, né, lá da UOL. E nessa palestra ele falou: hoje foi aniversário dele, Fernando Diniz. E mandei uma mensagem para ele lembrando desse dia. O dia que Fernando saiu, 2019, estavam eu, ele e Paulo Angione no hotel, quando fomos comunicar a saída dele. Naquele momento tinha uma outra pessoa que cuidava da cabeça do departamento de futebol. Ele quis falar do Celso Barros, né? E eu e o Paulo, há muito conta gosto, acabamos aceitando a decisão porque não queríamos criar conflito. Era início da gestão, disse ele, né? Daí ele fala, foi uma entrevista que ele deu aqui, ele falou, em uma entrevista dos meus 2 anos de gestão em 2021, me perguntaram qual tinha sido o meu maior arrependimento nesses 2 anos, e eu disse, não ter segurado o Diniz em 2019. Nós tínhamos convicção do trabalho dele, apesar dos resultados. Eu dei um abraço nele naquele dia, ficamos uns 10, 15 minutos abraçados, chorando por conta da saída dele. E a gente sempre teve a convicção de que um dia traríamos ele de volta. Falou aqui o Mário Bittencourt sobre aquela situação lá com Fernando Diniz. Ele não citou o Celso Barros, eu acho até que foi elegante da parte do Mário, ele está certo mesmo, né? Mas foi o Celso que o tirou e depois ainda trouxe o Oswaldo de Oliveira, né? Bizarro pra caramba. E o Mário falou, lembrou desse episódio, realmente ele não queria a saída do Diniz. Eu, particularmente, na época, queria, achei que foi justa a demissão, os resultados eram muito ruins, poderia ter sido rebaixado o Fluminense se continuasse naquela toada, mas Deus escreve certo com linhas tortas, então o Mário falou sobre isso. Além disso, o Mário deu uma notícia muito boa ontem, né, lá nesse evento em que ele palestrou. Ele deu uma notícia que foi muito, muito, muito importante para a torcida tricolor. Ele disse o seguinte, que ele espera acordo nas próximas semanas para renovar com o Fernando Diniz, ou seja, o acordo para a renovação com o Fernando Diniz está muito próximo. Aí o Mário aí dando entrevista, aí falando sobre o assunto, né? E ele está falando aqui, abre aspas para o Mário, a gente teve um momento de dificuldade no Carioca, mas já passou, estamos convictos naquilo que a gente faz. Vamos continuar com o nosso treinador, a gente já negocia a extensão do contrato dele até final de 2025, porque a gente acredita no que a gente está fazendo. Creio que dentro do mês de abril a gente possa chegar a um denominador comum e anunciar a extensão, disse o treinador ao UOL. Então, o Diniz deve ficar com o Fluminense aí, pelo menos até o final de 2025. E ele é favorável à continuidade do trabalho, falou sobre isso aqui, que é um trabalho sólido, com grandes conquistas, fecha aspas aí para o Mário Bittencourt. Então, galera, dentro dos próximos dias aí, até o próximo mês, acho que os próximos dias, o Fluminense deverá renovar, estender o vínculo com o Fernando Diniz até o final da temporada de 2025. Informação, então, aí para vocês, importante aí do Mário, que o Mário trouxe. Uma entrevista bombástica de Felipe Melo, rapaz. Felipe Melo deu uma entrevista bombástica, né? Ele foi convidado, né? Para participar de um podcast ontem. Eu estou tentando até identificar qual é o podcast aqui. Foi o GE, na verdade, foi um podcast do GE. E ele deu uma entrevista para o GE ontem falando sobre Daniel Alves e também sobre o caso Robinho, né? Ele falou o seguinte aqui, né? A matéria que traz até a notícia é que ele disse que a pena do Daniel Alves foi branda, mas pede ressocialização após cumprimento da pena. Concordo com ele, a pena foi muito branda, realmente. E aí ele disse o seguinte, aqui, abre aspas para ele. Futebol não vai dar mais para eles, mas que seja, não pode fechar as portas para eles também, porque pagaram. Para a lei dos homens foi pago, tem que pagar. Acho, inclusive, pouco tempo. Daniel Alves já saiu da cadeia. Acho pouco para quem fez isso com uma mulher. Imagina o sentimento da menina, que é filha dos pais. A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que pagar. E depois que pagar a pena e sair, tem que ser ressocializado. Nós temos, sim, o dever de educar os nossos filhos. Isso também é muita questão de educação. Educar os nossos filhos e nossas filhas para que isso não aconteça. Está falando aqui o Felipe Melo. E aí depois ele ainda fala assim, olha, primeiro de tudo, ninguém é obrigado a falar sobre o tema. Mas por que fulano não fala? Não fala porque não é obrigado a falar. Mas eu não vejo problema nenhum nisso. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Se tivesse feito com minha filha, acho que eu não estaria aqui para dar essa entrevista para vocês. Acho que o ser humano tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada, o homem tem que ser respeitado, disse Felipe Melo aqui no fim.
Enfim, foram críticas muito duras aí ao Daniel Alves, que foi companheiro dele em seleção brasileira durante muito tempo, jogou uma Copa do Mundo com ele, mas Felipe Melo mostrando coerência, a coerência de sempre, de um cara que até nos posicionamentos dele ideológicos sempre foi muito criticado, né, por uma ala que não concorda com ele, né? A gente vive uma polarização no Brasil. Ele está num polo, existe a galera do outro polo. Acho que até a galera que é do outro polo concordou com as falas do Felipe Melo. Ele manteve a coerência dele, né, de intolerância zero a crimes hediondos, estupros, etc. E foi muito duro nessa questão do Daniel Alves e do Robinho. E eu concordo com ele, acho muito pouco a pena do Daniel Alves, muito pouco a pena também do Robinho, já que foram condenados, não tem mais discussão para os casos, né? Então, enfim, Felipe Melo mantendo a coerência, né, e o posicionamento de ídolo que ele tem aí, dizendo. E uma coisa que eu achei muito importante que ele falou: ninguém é obrigado a se posicionar em nada. As pessoas falam se quiser falar. A gente vive, entre aspas, a gente tem que entender que democracia ou liberdade de expressão e liberdade individual é isso. É o direito da pessoa falar o que quiser e de não falar também. Então, isso é muito importante. Fica negócio de pressão, isso eu acho totalmente contra também. Por último aqui, cara, ontem a Cheflu deu uma live sensacional ontem de entrevista com o grande ídolo Edinho, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, um dos maiores zagueiros, se não o maior zagueiro que já passou pelo Fluminense. Uma entrevista muito legal, parabéns aqui aos meus amigos da Cheflu, parabenizo por ontem. E o Edinho, rapaz, ele tocou num assunto bem delicado ontem, que foi o trabalho do Diniz, né? E me surpreendeu, né? Com a fala dele, que eu vou reproduzir para vocês aqui. Se liga aí no que o Edinho falou ontem sobre a questão do trabalho do Fernando Diniz à frente do Fluminense. Se liga só aí, créditos estão aqui na descrição para os meus amigos da Cheflu, tá o link aqui da live deles. Assistam essa live, que a live vale muito a pena, tem vários assuntos que ele abordou. Ele abordou formação de base dos atletas brasileiros, foi sensacional essa abordagem dele sobre a formação, as críticas que ele fez sobre a formação do jogador no Brasil hoje. É um cara muito capacitado, que eu acho que o Fluminense poderia aproveitar, inclusive, lá em Xerém. Mas se liga só no que ele disse aí. De algumas que eu vi aqui no comentário, para a gente ser mais sucinto, né? O pessoal perguntou muito qual é a sua visão do Diniz, né? Do estilo de jogo do Diniz, né? Você gosta? Você acha que a torcida tricolor às vezes é bem dividida entre os dinizistas, né? E a galera que questiona algumas coisas do Diniz. Como sua visão crítica do técnico de Fernando Diniz? Crítica e técnica, né? Eu não... E como ex-zagueiro também, né? É muito risco que sofre, é muito risco, né? Eu acho desnecessário isso, desnecessário. Vocês que acompanharam, que eu também acompanhei, né? Eu fiz outro dia aí, eu não coloquei isso porque certamente a maioria dos tricolores vai entender que eu estou meio que criticando, mesmo eles sabendo também que é verdade, né? É o seguinte, um time como o Fluminense, ou um time grande, ou um time de ponta, né, como tem alguns aí, se o teu goleiro for o melhor jogador em campo na maioria dos jogos, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. A gente tem que rever alguma coisa. E se você pensar bem, porque o Fluminense, né, foi campeão da Libertadores, com o Fábio sendo a sensação, um goleiro hoje de 43 anos, que não é normal isso acontecer, não é normal um jogador de 43 anos fazer o que ele faz, e não é normal um goleiro fazer o que ele fez todos os jogos. E tem o Cano também. O Cano tirou gol que a gente não sabe de onde que ele fez o gol contra o Boca Juniors. Aquilo ali foi o gol que o garoto fez também, né? O atacante. Ou seja, o Fluminense estava abençoado, né? Eu vou dar dois jogos para vocês. Do Internacional e do Olímpia. O Olímpia ganhou do Flamengo com as mesmas chances de gol
que o Olímpia teve com o Flamengo, que fez o gol de cabeça, o Fábio tirou. O Fábio tirou. Vocês estão lembrados disso? Uhum. Então, o que acontece? É o estilo dele que está dando certo? Não, eu não gosto, porque é muito risco para uma coisa muito séria que é, entendeu? Muito séria. E a gente viu agora, até jogando contra o Flamengo, o que aconteceu, né? E outra coisa também, e continua insistindo com a mesma coisa. Aqui está todo mundo sabendo, está todo mundo já se preparando para isso. Então, eu, como tricolor, eu estou preocupado. Tomara que dê certo. Tomara que continue e dê certo. Estou torcendo para que isso aconteça. Agora, certamente para dar certo, o Cano vai ter que continuar fazendo gol e o Fábio vai ter que continuar defendendo as bolas impossíveis que ele conseguiu defender ano passado. É isso aí, galera. Então, só para vocês poderem se ligar aí, a fala do Edinho, uma fala muito pertinente, na minha opinião. Assim, discordo de algumas coisas, mas a maioria eu concordo. Quando o Edinho fala, por exemplo, que os adversários já entenderam, né, o modelo de jogo, já entenderam como o Fluminense joga. A gente vem falando sobre isso aqui, sobre a questão dos adversários terem mapeado o jogo do Fluminense e o Diniz não buscar alternativas. O Diniz insiste, como falou o Edinho, ele insiste com o que não está dando certo, insiste com o que está dando errado. E ele vai insistindo. Quando ele fala da Libertadores, das defesas do Fábio, também do Cano, ter tirado o gol, jogando praticamente como um zagueiro, eu também acho que ele tem razão, né? Eu acho que essa Libertadores, ela foi toda ela planejada pelo mestre lá, pelo superior, para a gente ganhar mesmo, porque a gente fez muita coisa para perder, né? E a gente ganhou, ainda assim, a gente ganhou. Apesar de tudo isso, a gente ganhou. E concordo com ele, a gente vai precisar buscar alternativa. Quanto ao risco que ele fala, eu acho que ter esse risco em busca do gol, eu acho que é válido. Agora, ter esse risco por ter esse risco, que é o que anda acontecendo, não é válido. Então, assim, o Edinho, até surpreendentemente, ele foi... Galera, o Edinho é muito tricolor. Ele é muito tricolor, ele torce muito pelo Fluminense, igual a gente torce. É torcedor igual a gente. Tá? A live ontem ele falou sobre isso, do amor dele pelo Fluminense, que ele é tricolor desde moleque. Então, assim, vale muito a pena ver essa live. E como tricolor, ele falou ali, ele não falou como profissional, não, ele falou como tricolor. Porque se ele fosse falar como profissional, ele ia ficar pisando em ovos. Até porque ele é um profissional da área, ele é ex-treinador, ele é gerente de futebol, é um cara que entende do que está falando. Então, ele ali foi só tricolor. Tá? E como eu falei, não concordo com tudo, acho que dizer que não dá certo é um pouco precipitado, o modelo, né, não dá certo, mas, por outro lado, o que ele falou sobre insistir no erro, de arriscar sem necessidade, concordo também, acho que correr o risco desnecessário, eu concordo com o que ele falou. Então, acho que por aí o Edinho tem muita razão. E você, o que vocês acham dessa fala do Edinho aí? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e não deixem de assistir lá no Axé Flu, essa live sensacional. Valeu, galera. Essas foram as principais notícias do Giro Resenha de hoje. Peço aí que vocês se inscrevam no canal, deixem o like para dar essa força. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Vitória Fluminense. Vambora. Amanhã, só para lembrar, duas coisas importantes que eu não falei aqui. Primeiro, está no ar aí o nosso documentário sobre o Félix. Não deixe de assistir. Se você ainda não assistiu esse documentário, cara, assista. Está maravilhoso. História do grande goleiro Félix, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Vocês têm que assistir. Todo tricolor deveria assistir. E uma outra coisa também que eu queria dizer é que amanhã, às 18h30, a gente já inicia ao vivo a nossa transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino, Fluminense e São Paulo, aqui no canal. E a gente vai narrar o jogo ao vivo, fazendo um react, assistindo o jogo e comentando, e fazendo comentários sobre a partida também. Então vai ser um react do jogo, com direito depois a um pós-jogozinho no fim. Então, toda a transmissão dessa partida Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Feminino, você vê aqui no Resenha, a partir das 18h30. Valeu, galera. Vitória. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. Um até mais a todos.